Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal. Então assim, se você não quer perder os vídeos, não quer perder os conteúdos referente ao artigo 5º da Constituição Federal, deixa eu te dar um conselho: ativa o sininho para sempre que tiver vídeos novos você ser notificado. Se inscreve no canal, acompanha todos os vídeos do artigo 5º da Constituição. Lembrando que nós não vamos ficar só no artigo 5º. Hoje nós vamos dar continuidade com o inciso de número 51, que vai dizer que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Esse inciso, ele determina que nenhum brasileiro nato pode ser extraditado para outro país. Já o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado em duas situações específicas. Primeira, se ele cometeu crime comum antes da naturalização. Segundo, se ele for envolvido com tráfico de drogas mesmo depois da naturalização. Então, os pontos principais desse inciso são: brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado em casos específicos. O tráfico de drogas é uma exceção grave e pode levar à extradição. O crime comum, ele precisa ter sido cometido antes da naturalização para permitir a extradição. Então pensa que Carlos nasceu no Brasil e está sendo acusado de fraude financeira nos Estados Unidos. O governo americano pede essa extradição, mas o Brasil nega, pois os brasileiros natos não podem ser extraditados em nenhuma hipótese. Pensa que John nasceu nos Estados Unidos, se naturalizou brasileiro em 2015, porém ele cometeu um roubo nos Estados Unidos em 2013. Se os Estados Unidos pedir a sua extradição, o Brasil pode conceder, pois o crime aconteceu antes da naturalização. Agora, Miguel nasceu na Argentina, mas se tornou cidadão brasileiro em 2018. Em 2022, ele foi preso no Brasil, comandando uma rede internacional de tráfico de drogas. O país de origem pede a sua extradição. E como a acusação que foi feita envolve o tráfico de drogas, o Brasil pode ceder, pois o tráfico de drogas é uma exceção que permite a extradição mesmo após a naturalização. O inciso de número 52 diz que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Esse inciso ele vai proteger os estrangeiros que buscam refúgio no Brasil, garantindo que não serão extraditados caso tenham cometido crimes políticos ou de opinião em seus países de origem. O objetivo é impedir perseguições injustas por motivos ideológicos. O Brasil ele não extradita estrangeiros perseguidos por questões políticas. Crimes de opinião, por exemplo, expressar ideias contra o governo não são motivos para a extradição. Ela só é possível no caso de crimes comuns cometidos antes da naturalização, né? Então, o Brasil ele respeita tratados internacionais também com referência a esse assunto. Então, pensa que Lucas é um jornalista estrangeiro que denunciava abusos do governo de seu país. Ele foge para o Brasil, mas seu país pede sua extradição, alegando crimes contra a ordem pública. Como claramente a gente está falando de um crime político, o Brasil não concede a extradição. Jauler é estrangeiro, vive no Brasil e é acusado em seu país. Ele tenta evitar a extradição dizendo que está sendo perseguido politicamente. No entanto,
entanto, foi verificado que o crime é de homicídio e como se trata de um crime comum, o Brasil pode autorizar a extradição. E nosso inciso 53 vai dizer que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, esse inciso ele vai garantir que qualquer pessoa acusada de um crime ou infração só pode ser julgada por um juiz que tenha competência legal para isso. Isso impede que alguém seja processado ou condenado por uma autoridade que não tenha jurisdição sobre o caso. Todo julgamento deve ser feito por um juiz competente. Vai evitar abusos e perseguições políticas ou pessoais. As regras de competência são definidas pela Constituição e outras leis. Os processos ilegais eles podem ser anulados se não seguir esses princípios. Então, por exemplo, Marcos foi preso em um flagrante por um furto e o delegado, ao invés de levar o caso à justiça, decide dar a pena de 1 ano de prisão. Isso fere o inciso, porque somente o juiz tem competência para processar e sentenciar alguém. Um soldado das Forças Armadas cometeu um crime dentro de um quartel. O caso foi encaminhado junto à Justiça Militar, pois ela é a autoridade competente para julgar esse crime. Isso está correto e respeita o princípio da competência. Joana foi acusada de fraude em uma eleição municipal. Seu processo deve ser julgado pela Justiça Eleitoral, pois ela é a autoridade competente para crimes dessa natureza. Se fosse julgada por um juiz criminal comum, o julgamento poderia ser anulado, certo? E aí, Pedro cometeu um crime no estado do Paraná, mas foi julgado por um juiz de São Paulo, sem nenhuma justificativa. Como o juiz de São Paulo não tem competência para pegar o caso, a sentença também pode ser anulada. E aí, nosso inciso de número 54 diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse inciso ele garante que nenhuma pessoa pode ser presa, condenada ou ter seus bens confiscados sem o devido julgamento justo, seguindo todas as regras do processo legal. O objetivo é impedir prisões arbitrárias, confisco ilegal de bens e abusos por parte do Estado. O Estado ele deve seguir todas as normas e garantias processuais antes de punir alguém. As pessoas têm direito à defesa e ao contraditório antes de perder a sua liberdade ou seus bens. O processo ele deve respeitar leis e princípios como a imparcialidade e a legalidade. Se uma punição ela ocorre sem o devido processo, ela pode ser anulada. Então pensa que João é acusado de um crime e é preso imediatamente sem ser ouvido por um juiz e sem acesso a um advogado. Isso fere o inciso, pois ele não teve direito ao devido processo legal antes da punição de liberdade. Marina, ela tem um carro apreendido pela polícia porque suspeitam que foi usado em um crime, porém não há decisão judicial para isso e ela não pode se defender. Isso é inconstitucional, pois ninguém pode ter os seus bens confiscados sem o devido processo legal adequado. Lucas foi acusado de fraude, mas teve um processo justo, com direito a advogado, provas analisadas e julgamento parcial. Se condenado, sua pena será legítima, pois o devido processo foi respeitado. Agora pensa que uma loja foi fechada sem qualquer explicação ou decisão judicial, o dono recorre alegando que não teve chance de se defender sobre isso. Como não teve o devido processo legal, a ação pode ser considerada ilegal. E para finalizar, nosso inciso 55, que diz que aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, que em geral são assegurados contraditório, ampla defesa com os meios e recursos inerentes. Então, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral,
são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, quando o inciso 55 vem informar isso pra gente, ele diz que todas as pessoas têm o direito à defesa e a contestar as alegações que foram feitas contra elas, tanto em processos judiciais como administrativos em órgãos do governo, como tribunais administrativos, de fiscalizações. Ninguém pode ser condenado sem ter a chance de se defender. O acusado ele pode apresentar provas, testemunhas, usar todos os recursos legais. O Estado deve garantir o processo justo e equilibrado para todas as partes. O princípio do contraditório significa que a outra parte sempre deve ter a oportunidade de responder. Então pensa que Carlos, o servidor público, foi demitido após uma sindicância interna, mas nunca foi ouvido e nem teve o direito de apresentar a sua defesa. Isso vai violar o inciso 55, pois ele tem direito ao contraditório e à ampla defesa antes de qualquer situação. Ana foi acusada de furto, mas teve direito a um advogado, apresentou provas, testemunhas que a inocentaram. O julgamento foi justo, ele respeitou o direito à ampla defesa que ela tinha. Agora, uma empresa recebeu uma multa da Receita Federal, não teve a chance de contestar ou apresentar documentos que comprovassem irregularidade e é ilegal, porque violou o procedimento do contraditório da ampla defesa. João foi expulso de uma escola estadual por acusação de mau comportamento, mas não teve a oportunidade de se defender ou explicar o ocorrido. Então isso fere o inciso 55, pois qualquer punição deve garantir a ampla defesa do acusado. Por hoje é isso, eu espero vocês nos próximos vídeos.